Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E no programa de hoje eu vou falar um pouquinho que eu participei como ouvinte do primeiro simpósio de acessibilidade e mobilidade da Delamed aqui em Caxias, que aconteceu sexta, no dia 8 de agosto, no Hotel Hotel Executivo ali na Garibaldi, para quem conhece Caxias do Sul, né, Rua Garibaldi, né, perto da Pizzaria Fornão, e para vocês entenderem, eu falo desses detalhes, mesmo quem não é daqui, mas quem é daqui, para vocês entenderem a magnitude desse evento e a estrutura de como ele foi organizado, porque o que acontece muitas vezes, principalmente em Caxias, que é onde eu estou, mas em alguns outros lugares, mas principalmente em Caxias, eventos voltados para a inclusão e para essa temática, até às vezes são em auditórios, em algumas salas organizadas, mas a grande maioria são eventos mal organizados ou eventos ou em horário que quase ninguém pode ver, porque todo mundo trabalha e tem sua vida, ou com pouca vontade de fazer bem feito. E essa é o que eu sinto da minha cidade quando tem atividades assim, que parece que fazem só para cumprir tabela, só para cumprir o calendário, que agora em agosto, né, temos as datas das pessoas com deficiência da semana, pois mais adiante outras datas, assim por diante, parece que é só para cumprir tabela, mas na prática com pouca qualidade, pouco feito, e com o objetivo que seria de que não só pessoas com deficiência, mas que outros profissionais, outras pessoas estivessem lá vendo e ouvindo para naturalizar, para aprender a conviver, para a gente não ouvir algumas coisas que a gente ainda ouve nos dias de hoje, por mais que tenha evoluído, não acontece também por esses detalhes, além da falta de vontade, talvez, da sociedade, ou da dificuldade da sociedade em entender que talvez você pode se tornar uma pessoa com deficiência, você pode envelhecer, pode ter outras condições, outras questões que pode se enquadrar nisso, que ninguém se coloca nesse lugar, ninguém pensa, né, mas pela desorganização de quem faz tudo isso. E não é que o simples não pode, às vezes o simples é muito melhor e muito bem feito, os detalhes muito ricos do que algo magnífico, mas quando nem o simples e nem o básico funciona, é complicado, né? Então, eles fizeram esse evento por causa dos 15 anos do Delamed, né? Que também lá tinha nesse dia mostrando todas as tecnologias novas, todas as cadeiras de rodas, macas, tudo que nós nesse mundo com maior ou menor grau de dificuldade e a questão da deficiência precisamos, tecnologias, uma pessoa que estava se comunicando, escrevendo, fazendo seu trabalho, sua realidade através de como que eu posso explicar para vocês, um negócio que ela colocava na boca, que é o movimento que ela conseguia, e através da boca o computador sinalizava, ou ela conseguia se comunicar e ter a sua autonomia com a sociedade, com o pessoal que estava lá, que não tem essa necessidade, né? Que aí sim é uma necessidade, né? E aí foi um espaço de escuta, troca e inspiração com a diversidade, né? E ideias e caminhos para um mundo com menos barreira, com menos dificuldade. Tinha amputados, tinha cegos, aí tinha libras, tinha audiodescrição, todos os palestrantes, todo mundo que falou fez sua autodescrição, intérprete trocava a mais ou menos a cada 1 hora de libras, que esse é o ideal, né, para também não ficar maçante, cansativo para quem está trabalhando nessa situação. E teve como palestrante, como fala, o evento estava marcado para começar às 4 da tarde. Eu, especificamente, não consegui às 4 da tarde por toda a minha rotina, e também por ser às 4 da tarde, por mais que o evento tenha sido muito bom, da hora que eu cheguei,
talvez também podia não ter começado um pouquinho mais tarde, porque às 4 da tarde, para a sociedade que é da indústria, que é do comércio e tudo mais, também não é muito prático. Mas, no mais, tirando esse detalhe, o restante eu acho que se cumpriu grandiosamente mesmo. Aí teve a Flávia Sintra, que a Flávia Sintra, para quem não conhece pelo nome, é uma cadeirante que é jornalista e trabalha na Rede Globo, está no Fantástico e está em vários programas da Globo. E no final do evento, da fala, no momento do network, dos comes e bebes, né, que também estava muito bom, porque pode ser feito simples, mas ali tinha uma magnitude e tudo mais, por ser dela média, com um coquetel muito bom, com fondue, com tudo mais, a todos os gostos, salgados e, né, com milança, mas no final, conseguindo conversar com muitos deles, eu falei para a Flávia que, independente dos prós e contras dela estar na Globo, de como hoje é vista esse meio de comunicação e tudo mais, mas a Globo tem sim seu espaço e as pessoas olham, assistem a Globo. Então, uma pessoa como ela estar lá e ela podendo, na grande maioria das vezes, expor a sua opinião, expor o seu conhecimento, sua experiência com a cabeça dela, sem ser influenciada, sem ser induzida, porque às vezes pode acontecer também, né? Isso é muito bom, isso é muito necessário, porque por mais que a gente tenha todos os espaços das mídias, das redes, a TV aqui onde eu estou, que tem um alcance muito grande, algumas pessoas conhecem Globo e RBS, sim, mas SBT, Record, essas questões, né? Ainda é um lugar de fala, é um espaço de fala. O quanto é importante ela estar lá, né? Também ainda. E por mais que tenha tido todos esses outros espaços, e aí eu consegui tirar foto com ela. Falei que eu tenho me arriscado, sendo aqui uma, né, jornalista, mas é mais que jornalista, levando conhecimento e conteúdo para vocês, através do meu programa de rádio, através das minhas redes, né? E para que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento e tenham noção do que é esse mundo da diversidade e da inclusão, e que pode ser complicado, mas também não precisa ser o fim do mundo, e que é possível se organizar e viver com essa realidade. Aí, além dela, teve Amanda Lira, que ela é consultora de acessibilidade, diversidade e inclusão como eu, e ela é na verdade, de Curitiba, mas hoje mora em São Paulo, e além de ser consultora, ela é cantora, uma voz lindíssima ela tem, magnífica. Ela nos presenteou com um pocket show no final do evento, tava muito lindo, e cantando super bem, afinada, trabalhada, vê que ela se prepara para estar nessa situação, para estar nesse momento, e ela tem um trabalho, e ela é CEO de uma empresa que tem levado, através de produções de eventos ou outros objetivos, a consultoria, a inclusão e a diversidade, e no grupo dela, na equipe que trabalha com ela, a grande maioria são pessoas com deficiência, inclusive a assessora dela não é uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa, como posso dizer, preta, mas né, como eu sou branca, às vezes eu fico meio assim como usar a palavra certa, mas assim, dando espaço para mulheres. Quem quiser conhecer um pouco mais da empresa, de todo esse pessoal, porque aqui por nome eu não vou lembrar e decorar todos, entre no meu Instagram em Corpos Diversos, e no meu Face Roberto Spaderi, que eu passo para passar para vocês, e para vocês acompanharem essas redes desse pessoal, para ver o que eles têm feito, qual é o trabalho, são fundadores e CEOs do que eles fazem, o que eles não fazem, porque é muito importante. A Tina, que ela é uma artista plástica, e também conversei com ela, ela é de Porto Alegre, mais pertinho aqui, mais fácil. Eu disse para ela que realmente eu não conhecia ela
né, o trabalho dela ainda. Nunca, não tinha ouvido falar dela, até pedir desculpa, mas por agora saber que ela é de Porto Alegre, é mais próximo de mim, que eu estarei lá acompanhando o trabalho dela, vendo de perto o ateliê dela, vendo como que é os bastidores, porque nesse evento ela nos presenteou com várias telas, uma exposição de várias telas, e quem quisesse adquirir e comprar lá podia, mas quem não conseguiu estar lá e quem não conseguiu comprar nesse dia e queira comprar depois, é só entrar em contato com ela pelas redes e também estar lá em Porto Alegre acompanhando. Ela foi uma das pessoas que também foi prejudicada pelas enchentes, por assaltos e tudo mais, mas e também é uma pessoa com deficiência e nem por isso ela deixa de manter seu ritmo, seu sorriso, sua vida, de fazer tudo que nós podemos, tudo que nós fazemos e sabemos que podemos fazer, mas que as pessoas às vezes, né, nem sempre têm ideia que é possível fazer mesmo com todos esses desafios. E como ela disse, com enchente, com assalto e com outras questões, o que eu faço? Sorrio, né, para continuar vivendo e não desistir. E é assim, né, somos persistentes, não desistimos nunca. A Amanda, ela é cadeirante, ela tem uma cadeira toda personalizada, é motorizada, mas branca, lindíssima, que é isso que é legal o pessoal ver, porque se nós precisamos de tecnologias assistivas, se nós precisamos desses meios para ter autonomia, não precisa ser aquele padrão, não precisa ser aquela coisa xoxa, que nem minha cadeira de rodas, quem acompanha minhas redes sabe, minha cadeira é rosa, eu tenho muleta rosa, se eu gosto disso, é isso que eu tenho que usar, né? E não tem que ser aquela coisa básica, quem gosta do básico, beleza, mas é isso que a Delamed e quem estava lá também mostrou, que nós podemos ser vaidosos, que nós podemos querer as coisas personalizadas como nós gostamos, como nós desejamos, né? Foi muito legal. O Beto Fantinel, que é secretário de Desenvolvimento Social do governo do Rio Grande do Sul, também esteve lá. Aí, como eu cheguei um pouquinho depois, né? Não, eu cheguei mais no final, de noite mesmo. Ele eu não vi, mas aí o Manuel Soares, coordenador de enfermagem, é responsável pelo responsável técnico pela PAI da Palmeiras dos Índios em Alagoas. E aí, interessante esse contraponto e essas parcerias, essas trocas que a Delamed proporcionou, o sul do Brasil com Alagoas lá no Nordeste, como que funciona a PAI lá no Nordeste, porque as APAIs são todas interligadas, mas onde tem mais estrutura, onde tem menos estrutura, como eles mesmos falaram, a PAI e a CD, que também esteve ali, funciona praticamente pelo SUS, e aí outros meios sendo privado, qual que é essa diferença, hoje existe essa grande diferença ou não, como eles falaram, a grande diferença do SUS e do privado não é que não sejam de qualidade, não sejam bom, é o quanto que o SUS libera de verba para fazer todas essas tecnologias e o privado tem, é só isso, que aí tu tendo mais verba, tu consegue usar, que nem o meu aparelho, porque a minha cadeira de rodas é só para dança e para atletismo, o meu aparelho que eu uso, minha goteira, que é do joelho para baixo, o meu, que é também pelo SUS, pela a clínica mecânica aqui de Caxias que faz, do SUS também, ali da UX, é de polipropileno e já é algo de qualidade mesmo sendo SUS, e é bom, duradouro, faz a função que eu preciso, mas hoje, com as tecnologias que existem, existe a possibilidade de fazer o escaneamento e desenvolver um molde com material 3D e com material mais leve, que para mim, que sou bailarina e que sou esportista, se eu chegar a ter acesso a esse material mais leve, vai ficar melhor, eu vou produzir melhor, eu vou desempenhar melhor uma cadeira mais leve, que é a minha, que é 3M, que já é uma grande cadeira, que já é uma mega cadeira, mas tendo uma melhor ou específica, funciona, porque nós precisamos fazer nosso trabalho de quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, quanto mais eu ensaio, mais sorte eu tenho, mas podendo ter as tecnologias e as melhorias adequadas, tudo ajuda, né? E todos nós merecemos ter esses espaços. E aí o Manuel falou de como funcionar lá, que a gente sabe que o Nordeste ainda carece também, tem as belezas naturais, tem as questões, mas algumas coisas
é mais simples, o Sul é muito privilegiado em relação a isso, ou pelo menos de São Paulo para baixo, Rio, né, para baixo, nesse sentido, mas que tem pessoas com vontade, querendo fazer acontecer, né, e que aí funciona, porque às vezes tu não precisa ter o ideal, mas tendo pessoas que querem, as coisas acontecem também. A Dênia Barbosa, fisioterapeuta e coordenadora da oficina ortopédica também da PAI, de Maceió, Alagoas. Esses dois, pessoal, vieram com o traje, com o vestimento para uma palestra de como eles são acostumados praticamente por Alagoas, só com um chale, alguma coisa, né, também. E Caxias do Sul, sexta, estava um frio que eu quase desisti. Tive um dia cheio de atividades e não tinha descansado, e com o tempo que estava e com o chuvisqueiro, mas quase que eu também desisti. Que bom que eu não desisti, mesmo com a preguiça, resistir fui. Mas esses dois passaram um frio, porque eles não são acostumados, e não sei se não avisam esse pessoal que o sul do Brasil no inverno, já no verão é complicado, imagina no inverno em Caxias do Sul. Porto Alegre é um pouco melhor, mas Caxias é uma tristeza, que eles passaram o frio, mas tudo bem, né, deram um jeito. Aí o André da Silva, ele é CEO da Ortopédica Biomecânica de Sorocaba, São Paulo, conversei com ele, conversei com a parceira dele, né, a sócia dele, e eu disse que um dia eu vou lá para conhecer, porque só o prédio, na parte externa da imagem que ele mostrou, é um sonho de consumo para qualquer deficiente, que nem ele disse, o banheiro dele, um cadeirante consegue fazer a volta de 360 graus. E fora o restante, né, porque tudo que ele atende, porque ele atende pessoas acamadas, com maca, com pessoas que precisam de respiradores, 24 horas, ele atende de tudo, que o espaço dele é o sonho de consumo no Brasil, de qualquer pessoa. Eu não conhecia também, já fiquei com contato, com as redes. Eles já me convidaram e me disseram que vão me deixar a par dos próximos congressos, quero estar em todos, mas quero conhecer lá o ambiente, conhecer as tecnologias que eles têm falado, que eles têm trazido, e como eles próprios falaram. Claro que tem um custo diferente, claro que talvez seja mais caro, claro que não é nem todo mundo que pode ter essa condição, que pena. Mas, às vezes, pelo custo e benefício que se tem, e pela tecnologia, e por essa questão de, que nem, por exemplo, para mim, um aparelho mais leve, fazendo a mesma função que eu preciso, uma cadeira mais leve, fazendo a mesma função que eu preciso, e personalizada, uma muleta, até o pessoal da Delamed, agora pegando o pessoal da Delamed, diz que tem uma muleta com mola. Eu não sei se a muleta com mola para mim vai servir, porque eu também tenho a questão de equilíbrio, mas ele disse que ele vai me emprestar para testar, que nós vamos manter contato, que o Delamed tem aqui em Caxias também, para a gente testar, mas já é uma tecnologia nova. Mas eu fico pensando a tecnologia lá do André, de Sorocaba, para todas essas questões que eu disse que eu quero conhecer, quero estudar mais sobre o que eles têm feito até para indicar o trabalho deles, estar nos congressos com eles e visitar e passear e trocar parcerias, conhecimentos, tudo mais. E outra coisa que, misturando o pessoal de Sorocaba mais com a Delamed, que os responsáveis da Delamed também disseram que agora, logo daqui uns meses, mais, vai ficar pronta a cadeira 2Ms, que é uma cadeira melhor que a minha, e que também eles vão me fornecer para ser a garota propaganda e para usar para as demandas que eu preciso da cadeira, e ver se serve para mim, porque o que acontece, pessoal? Também essas tecnologias, esses aparelhos, essas questões são específicas, personalizadas para cada pessoa. Então, uma cadeira que serve para mim pode não servir para você, e vice-versa. Então, para experimentar essa cadeira, que é uma tecnologia mais nova, um material mais leve, melhor porque eu preciso, para as coisas que eu preciso, para ver se me supre, e aí a gente conversar e continuar, né, nessa caminhada juntos. Também eles me convidaram para o ano que vem, que é o próximo simpósio vai ser ou em Navegantes ou Camboriú, se não mudarem, ou em qualquer cidade que seja do Brasil, para estar lá falando sobre o esporte, sobre a dança, mas principalmente pelo surf, porque o responsável do Delamed, ele é
surfista e ele ficou encantado, ele quer saber como pessoas com deficiência surfam e falar isso para a sociedade, né, para as pessoas que estiverem lá, e ele pediu se eu vou, eu disse para ele, tô pronta, só me chamar, só me contratar que eu estou lá, né, e Camboriú, Navegantes, né, eu já estou indo mês que vem para Itapema para uma competição de águas abertas, depois em novembro para uma em Florianópolis, né, que quer um pouquinho mais de Navegantes e Camboriú. E depois, quem sabe, já vou num período que seja perto do Festival de Joinville e já vamos unindo tudo, né? Aí foi o Alexandre Tessari, que eu conversei com ele, e aí ele é gerente PD, acho que é assim que se diz, da Delamed. Aí também agora eu tô com o outro que fundou e que é de São Paulo, que ele está em São Paulo também, que o sobrenome dele é Della Justina, agora me deu um branco, mas depois no próximo programa eu falo para vocês. Mas me chamou a atenção porque Della Justina é o sobrenome do meu padrinho, né, e da família dele aqui de Veranópolis. Aí, muita coincidência, mas ele disse que não conhecia, então, né, só coincidência de sobrenome. E o William Bondade, que é um influencer, que ele pega situações assim, de histórias, de pessoas que se superaram, pessoas que estão em situações difíceis, conta essa história nas redes sociais dele, entre outras, mostra caminhos para essa pessoa, consegue parceiros, consegue patrocínio, consegue apoio para essas pessoas e sensibiliza o pessoal que acompanha ele, porque ele diz que tem mais de 5 milhões de seguidores e consegue o que essas pessoas precisam para mudar um pouco seu rumo, ter uma melhor qualidade de vida e tudo mais. Bem interessante. Ali ele também acabou apoiando a Tina por todos esses percalços que ela passou em R$1.000. Ela doou uma dos quadros que ela fez, os outros estavam lá para vender, bem interessante. Aí a Nina Randon, que é aqui de Caxias mesmo, e esse evento era voltado para profissionais da saúde, da educação, assistência social, estudantes, gestores e para pessoas com deficiência, familiares interessados nos temas e todos os que quisessem estar lá e vir falar um pouco dessa questão. A Elo, que está trabalhando comigo, que é minha assessora de marketing e tudo mais, esteve lá para me ajudar no network e tudo mais, falando do meu livro e outras coisas, né? Mas ela também achou que foi um evento muito bom, muito bem organizado, porque como nós transitamos em vários eventos, em vários lugares, a gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma análise e avaliando o que funciona, o que não funciona, o que tá bom, o que não tá bom, o que precisa melhorar ou não. Ela saiu de lá admirada com tudo que ela viu, com todo mundo que ela conversou também, e que por mais que ela seja acostumada a estar em grandes eventos, às vezes eventos desse assunto não era a realidade dela. Agora está sendo, né? Então dela gostar e ter achado bom é porque atingiu uma pessoa que não está nessa situação se interessando por algo assim. E é o que a gente precisa, cada vez mais. Então era isso que eu queria falar para vocês no programa de hoje. E vamos vendo o que vai acontecer nos próximos programas, quais assuntos, quando for possível trarei convidados sim, e vamos para mais uma semana. Fiquem bem, uma boa semana e até o próximo programa.